E hoje eu vou falar da prece, né? Nós começamos com a prece e eu vou falar sobre a importância da prece, da oração nas nossas vidas. É interessante que essa semana, eu falo que Dia das Mães é todo dia, mas nessa semana em especial, a gente tem a semana do Dia das Mães, e quando a gente fala em oração e prece, não tem como não lembrar de uma mãe, né? Porque prece mais forte e poderosa que prece de uma mãe não existe, né? Chico já dizia, né? Que as orações de uma mãe arrebentam portas lá no céu. De tão forte, de tão sincera, de tanto sentimento e amor que é colocado, principalmente a prece de uma mãe para o seu filho. Então, quando a gente fala em prece, a gente tem que prestar atenção, porque tudo que a gente vai fazer dentro de uma casa espírita, frequentamos a casa espírita. A gente normalmente vem porque está passando por uma situação difícil. A maioria das vezes é isso. A gente está com uma aflição grande, a gente parece que precisa de ajuda, mas aí você vem na casa espírita e você consegue, sentado aí, orar, quietinho, rezar. Como que ficam os seus pensamentos? E tudo que se faz numa casa espírita, até mesmo os cursos sistematizados que tem, que nem na casa que eu frequento, que é o Luz e Caridade, nós temos 3 cursos, ciclo 1, ciclo 2 e ciclo 3, que trabalha desde o conhecimento do espiritismo até o desenvolvimento da mediunidade. E não adianta a gente fazer curso, a gente ler literaturas imensas do espiritismo, se a gente não tem a prática da oração, a prática de fazer a prece. E às vezes a gente fala assim, mas fazer a prece quando? Só quando a gente está desesperado? Não é o certo, né? A importância da prece nas nossas vidas é diária. É como se fosse uma rotina. De escovar os dentes, tomar seu banho, a prece tem que ser uma rotina diária em nossas vidas. Porque pensa bem, se palavras têm poder, imagina o poder de uma oração. E a gente tem relatos verídicos, espiritualmente falando, do quanto é poderosa a prece em nossas vidas. Aí eu pergunto para vocês, quem daqui tem dificuldade de rezar, de fazer sua oração? Não precisa ter vergonha de falar. Quem daqui tem aquela dificuldade? Mesmo sozinha que você tem essa dificuldade. Quem daqui consegue fazer a oração todos os dias, sem esquecer? Todos os dias. Tá. Mas assim, normalmente, pela correria da vida, às vezes a gente deita na cama, começa a rezar e capota, né? Vai embora. Então todo mundo fala assim, às vezes é bom fazer oração sentado para depois deitar. E a gente tem que tirar da nossa vida essa ideia de que prece precisa ter palavras bonitas e difíceis. Porque prece não precisa ter palavras bonitas e difíceis, porque Deus, Jesus, Maria, eles não querem palavras difíceis. Eles querem aquilo que vem do nosso coração, do nosso sentimento. Todo dia, ao meio-dia, o senhor José entrava numa igreja, entrava rapidamente e saía rapidamente da igreja. Todos os dias o senhor José fazia isso. E o sacristão da igreja ficou meio preocupado com aquilo, sabe? Falava, o que esse senhor vem fazer na igreja tão rapidamente? Ele mal entra, ele já sai. Aí um dia o sacristão parou ele e perguntou, o senhor pode me explicar o que o senhor vem fazer na igreja tão rapidamente, todos os dias ao meio-dia? Ele falou, eu não sei rezar, não tenho palavras bonitas, mas eu entro na igreja, sento no banco e falo para Jesus, oi Jesus, eu sou o José, vim te visitar. E é o suficiente para mim. E vai embora. Um dia o seu José sofreu um acidente. Não foi um acidente muito grave, mas ele teve que ser hospitalizado. E parece que a energia daquele hospital, onde os doentes reclamavam muito de dor, onde os enfermeiros trabalhavam mal-humorados, parece que depois que o seu José entrou naquele local, a energia daquele hospital mudou, porque o seu José era um homem muito alegre, muito grato pela vida. E aí, os doentes que acompanhavam ele naquele quarto, que era tipo uma enfermaria, pararam de reclamar um pouco, sorriam mais. Os funcionários do hospital trabalhavam com mais alegria.
E tinha uma madre que era diretora desse hospital. E ela, assim, admirava, sabe, esse ânimo, esse otimismo do seu José. E um dia ela entrou no quarto dele para visitá-lo, ele deitado na cama, e falou: nossa, seu José, como o senhor é feliz, eu admiro a sua alegria de viver. Ah, mas eu sou muito feliz, ainda mais que eu recebo visita todo dia. Aí a madre ficou meio assim, porque ele não recebia visita todo dia. Tinha uma cadeirinha do lado da cama dele e essa cadeirinha estava sempre vazia. Ah, e o senhor recebe visita todo dia? A madre falou: sim, recebo, todo dia ao meio-dia. E quem é, seu José? Ah, todo dia ao meio-dia, um moço bonito, vestido de branco, fica no pé da minha cama e fala: oi, José, eu sou Jesus, vim te visitar. Essa é uma historinha, vamos dizer, simbólica, mas assim, para a gente entender que Jesus não quer palavra bonita, Jesus quer bons sentimentos, boas ações. Então, às vezes a gente se priva de fazer uma oração por medo de errar a palavra. Sabe, depois que a gente muda esse pensamento do que a prece e a oração é a nossa vida, fica tão mais fácil. Eu, por exemplo, eu coloquei uma coisa assim em prática na minha vida. Quando eu vou fazer uma oração, eu imagino que Jesus está na minha frente, conversando comigo. E eu coloco ali com ele tudo que me aflige, as minhas preocupações, a minha gratidão, sabe, pela saúde dos meus filhos, né, pela saúde da família. E assim, é como se fosse um bate-papo. Eu imagino ele assim, sentado me olhando, com a cabecinha meio assim viradinha, só me escutando, sabe, com aquele olhar amoroso. E parece que fica mais fácil da gente se comunicar. Parece que ele está me ouvindo mesmo, e a gente consegue abrir o coração e realmente falar com aquele melhor sentimento que está ali dentro de nós, né? A prece, ela abre portas entre o espiritual e o nosso plano aqui material, porque fica bem mais fácil essa conexão com a prece. E a prece é tão poderosa que ela cria uma vibração tão forte à nossa volta, que a gente é capaz de atrair com essa vibração boa, que a prece faz isso, essa vibração boa, esse equilíbrio que dá, né, que a gente se sente equilibrado, a gente só vai atrair os bons espíritos e também cria uma armadura com, como se dizer, evitando que aqueles espíritos não tão bons se aproximem. Né? Então a gente sabe que a prece tem poder. Aí a gente pode dizer que Kardec é o nosso codificador, né, da doutrina espírita. Ele disse que prece é o caminho para louvar, pedir e agradecer. Né? Outra coisa, a gente acha que a prece tem que ser feita somente para pedir. E na verdade, eu vou pedir que eu vou receber. Nós podemos até pedir, mas talvez não receberemos aquilo que a gente quer, porque de repente não é aquilo que vai ser bom para a gente. E a gente fica frustrado, né? Por que eu não recebi? Por que Deus, eu pedi isso para Deus, Ele me deu outra coisa? E lá na frente a gente vai perceber que aquilo que Deus deu, pelo nosso merecimento, por aquilo que Ele achava que aquilo lá que Ele está dando é o que a gente precisa, que realmente Ele tinha razão. Então, quando a gente faz uma oração e, claro, dentro da oração, agradecendo a nossa gratidão pelo dia, pela proteção que tivemos, não tem como a gente não pedir, né? Afinal de contas, Jesus é o nosso mestre e irmão, Deus é nosso Pai. A gente pede para o Pai, né? Só que a gente tem que estar disposto a entender que o que a gente vai receber é do nosso merecimento e é aquilo que Ele acha que vai ser melhor para nós. Então se torna um pouco mais fácil a gente ter esse olhar, um olhar de que Deus sabe o que cada um de nós precisa. Outra coisa, gente, que eu falo para vocês, o hábito de orar, ele cria essa sintonia harmoniosa com o plano espiritual, e a gente pode perceber que a gente tem uma ferramenta poderosa dentro da gente já nasceu com essa ferramenta, que é a oração. A oração é a arma mais poderosa que a gente tem contra todos os males.
E a gente não se dá conta disso. A gente entra em desespero, a gente perde a fé, e a gente só se segura e se apega numa prece no momento que a gente está ali, ó, rastejando no chão de tanta dor. Aí a gente lembra de orar. Aí eu pergunto aqui, quando a gente está na fase boa, nossa, aquela fase só de alegria, né? Os momentos bons, a gente não esquece de rezar, gente, e de agradecer, porque está tão bom, né? Não precisa, está vindo demais, tá ótima a vida. Então, para que eu vou rezar, né? Aí Jesus fica lá longe, abandonado, só olhando a gente, a atitude da gente. Aí a gente esquece que tudo passa. Tanto os momentos bons como os momentos não tão bons. Aí, nos momentos ruins, a gente lembra que tem a oração para sustentar, para nos fortalecer. Não é mesmo? E o que a prece faz em nossas vidas? O que ela traz de positivo para nossas vidas? Primeiro, além de criar essa conexão, além de deixar ao nosso redor uma proteção imensa contra qualquer negatividade, a prece podemos dizer que é um exercício amoroso. Com a prece a gente se torna mais humilde, a gente tem mais compaixão, a gente se fortalece a nossa fé, a gente se sente mais próximo de Deus. Quando a gente tem o hábito de orar e começa a orar com o coração e visualizando realmente, Deus está ali me ouvindo, Ele é meu Pai, Ele está aqui na minha frente, Ele sabe das minhas aflições. Parece que você consegue sentir que Deus está mais perto. Porque para nós, parece que a gente falar em Deus é uma coisa tão distante de nós, e a prece aproxima isso. Além de nos fortalecer, sabe? Além de fortalecer a nossa vontade de continuar essa caminhada pelas escolhas que a gente fez. Errou o caminho, peraí, deixa eu parar, eu estou fora do trilho. Não, eu vou conseguir voltar nos meus trilhos. E a oração te sustenta, sabe? Para você se reerguer e continuar aquela caminhada. Então a gente tem que perceber que a prece na vida da gente é assim fundamental. E não tem como a gente passar por essa vida, dentro dos nossos afazeres, de tudo aquilo que a gente veio fazer, nossas obrigações, nossos momentos de lazer, nossos momentos de responsabilidade, sem colocar a prece em nossas vidas. E vocês podem ter certeza, se a prece foi feita com o coração, com o sentimento mesmo, não mecanizada. Por exemplo, quantas pessoas rezam o Pai Nosso e não estão nem prestando atenção nas palavras que está saindo, porque é decoração, é decorada. Agora, tem pessoas que rezam o Pai Nosso, é uma prece que nós decoramos, mas reza entendendo cada palavrinha, cada significado, aquilo saindo do seu coração. Olha a diferença que é da energia na hora de fazer a prece. Conta-se que Divaldo Franco, que eu acho que a maioria das pessoas conhecem, ele foi fazer uma palestra numa cidade. E quando Divaldo vai em alguma cidade, as pessoas têm que se movimentar de reservar um ginásio de esporte, porque muita gente quer ver o Divaldo Franco. Aí, nessa cidade, reservaram esse ginásio para Divaldo fazer a palestra. E depois da palestra, ele levou os livros, né, de psicografia dele para vender, porque ele mantém até hoje a Casa do Caminho, na Bahia, né, que abriga meninos, e já passou milhares de meninos por ali. E ele, então, a venda dos livros dele é para manter essa Casa do Caminho, né, porque tem ajuda também do governo, mas ele também, com os livros, reverte para a Casa do Caminho. E ele chegou na cidade, ele já chegou lá no estádio para fazer a palestra, chega um senhor, entrega um envelope para ele e fala: Divaldo, eu quero que você abra esse envelope, mas não agora, a hora que você chegar na sua casa, no hotel, mas não agora. Divaldo pegou o envelope e colocou no bolso. Fez a palestra, muita gente. Aí foi lá para esperar receber as pessoas, autografar os livros, fazer a venda dos livros. E nesse momento vem uma senhora e fala assim para ele: Divaldo, eu não quero autógrafo, eu não quero livro, eu quero que você me ajude porque eu estou passando por uma necessidade muito grande. O Divaldo ficou até meio assim, sabe? Isso aconteceu mesmo, tá, gente? É fato verídico.
Ele falou, mas como assim? Ela falou assim, a minha luz está para ser cortada, eu tenho 3 filhos pequenos e eu preciso da sua ajuda. E o Divaldo naquela hora ficou meio indignado, porque ele falou, mas como assim? Eu estou aqui arrecadando dinheiro dos livros, porque a Casa do Caminho precisa, os meus meninos precisam, ela quer que eu ajude. Nesse momento, a mentora do Divaldo, Joana de Ângeles, aparece para Divaldo e fala, Divaldo, se aquiete e peça para ela esperar um pouquinho. Aí o Divaldo pediu para ela esperar um pouquinho do lado. Enquanto Divaldo autografava os livros e recebia o pagamento dos livros, tudo, Joana foi relatando a vida dessa senhora para Divaldo, dizendo que ela havia sido abandonada pelo marido, que ela tinha 3 filhos pequenos, que ela era uma mulher muito trabalhadora, mas não dava conta de pagar todas as contas dela, que ela estava com 3 contas de luz atrasada e iriam cortar a luz, e que, sabe, ela entrou em desespero, e em prantos e joelho, na sua casa, ela pediu ajuda a Jesus em forma de oração. E a oração dela foi tão sincera, e ela falando, Joana falando para Divaldo, foi tão sincera, que caiu no colo de Jesus. E Jesus, quando viu aquela oração sofrida do coração para a espiritualidade à volta dele, perguntou, quem está mais perto dessa senhora? E falaram, Divaldo. Divaldo, que um trabalhador da seara, está mais perto dela. Então é ele que vai ajudá-la. Depois que Joana relatou isso, Divaldo compreendeu o recado e terminou os autógrafos. O dinheiro que ele tinha de arrecadação dos livros, ele passou tudo para aquela senhora. Mas lá no fundinho, meio frustrado, porque não ia levar o dinheiro para os meninos lá da Casa do Caminho. Chegando no hotel, ele lembrou do envelope. Na hora que ele abre o envelope, dentro do envelope tinha a quantia que ele deu para a mulher pagar a conta de luz. Então vocês percebem como que a espiritualidade trabalha ao nosso favor a partir do momento de que tudo que pedimos é sincero, sai do nosso coração e principalmente se for do merecimento. Nós temos que merecer. Ah, então quer dizer, se eu estou sofrendo tanto é porque eu não mereço? Não, peraí. Nós temos as provas, as expiações. E se a gente conseguir passar com resignação, se apegando à oração e prece, porque é aí que vai te sustentar. Vocês percebem quanto que a gente tem poder dentro da gente, porque a oração está aqui, no nosso coração, e a gente não coloca em prática, porque a gente tem a mania de esperar que tudo caia do céu, sem querer que a gente não consegue perceber que a gente tem que fazer a parte da gente também. Então, esse tema hoje, que eu trouxe para vocês, é um tema que eu também fiz lá na casa que eu trabalho, que eu frequento, porque se faz necessário isso, porque a gente percebe entre as pessoas, entre os espíritas, entre aqueles que querem conhecer mais sobre a doutrina, que têm sede de conhecimento, mas não praticam o básico, que é a oração. Tudo que Jesus, em formas de parábolas, tudo que ele falava para os seus apóstolos, se a gente perceber todas as passagens, tudo era em forma de oração. Daquela passagem, daquele ensinamento, se tirava algo que enriquecia, que aprendia, que fortalecia. Né? Então, assim, a gente começa a perceber que não tem sentido a gente ter essa oportunidade de estar encarnado aqui e não usar corretamente. Ah, não somos perfeitos? Não somos. Vamos errar? Vamos errar. Temos esse direito, mas temos também o dever de aprender com os erros e tentar caminhar certinho. Só que a gente tem uma ferramenta que é uma sustentação para nós e a gente deixa de lado. A gente abandona. A gente não coloca em prática porque, não, eu tenho que falar a palavra bonita. Eu acho que a mesma dificuldade, às vezes, que tem nessa casa, acho que tem em toda a casa. Que a gente fala assim, vamos pedir hoje para uma pessoa fazer a prece inicial. Ninguém quer. Todo mundo tem medo de fazer a prece. Não sei, não consigo. Gente, é só sair do coração que a gente quer falar, né? Eu falo, não, mas vamos exercitar, porque eu falo, tudo a gente exercita, a prece também se exercita, né? Então a gente tem que tirar esse medo, esse receio
de que talvez eu não vá estar fazendo certo, eu não vou estar falando bonito. Não. Tudo que sai do coração, que tem sentimento, fica bonito. Fica prazeroso de se ouvir. E o quanto a espiritualidade fica do nosso lado, velando por aquele momento, cuidando, né, de nós. Então, assim, vale a pena a gente colocar em prática isso. Então, a gente pode dizer que a oração promove uma proteção em nós, né? E não só em nós, porque quando nós oramos, a gente estabiliza o nosso equilíbrio, em volta de nós fica um envoltório de proteção e, consequentemente, as pessoas que estão do lado da gente ou perto da gente recebem também essas mesmas energias, essas vibrações amorosas, positivas, porque a oração acalma a mente, nos deixa equilibrado. Quantas vezes, às vezes você está nervoso, mas se você respira, se aquieta e começa a pensar em coisas boas, porque pensamentos bons também é uma forma de oração, parece que vai estabilizando, né? Vai acalmando. Agora, se a gente fica nervoso, joga as coisas longe, sai falando palavrão, irado, com certeza vai acontecer alguma coisa lá na frente, vai te deixar mais irritado ainda. Gente, eu não estou falando que é fácil a gente colocar em prática, principalmente nos momentos mais difíceis, vamos dizer, dar abertura para a oração, para pensamentos bons e não para o que a raiva traz. Mas a gente pode colocar isso em prática, sabe? Porque fica mais fácil, fica muito mais fácil. Só que a gente tem que compreender isso, tem que levar, como se diz, a gente tem que tropeçar, né? E quando eu falo da importância da oração nessa proteção, a gente não tem como não falar do evangelho no lar. Quantos daqui de vocês praticam o evangelho no lar? Que fazem o evangelho? Poucas pessoas fazem. E é outra coisa extremamente necessária na nossa vida. E é uma coisa tão fácil, tão rápida, que às vezes a gente fica pensando, né, não, mas tem dificuldade em fazer. E depois para reunir todo mundo lá em casa, um não quer. Gente, a gente não precisa trazer todo mundo da família se um da família não quiser. A gente não precisa disso. Teve uma época na minha casa que eu fazia sozinha. Ninguém fazia comigo. E um dia eu cheguei até a falar com uma amiga do centro, eu falei, gente, eu sempre vou fazer sozinha, você não está sozinha, a espiritualidade está lá, como aqui hoje. Nós temos aqui os encarnados e também tem os desencarnados aqui nos assistindo. Aí eu lembro que essa pessoa falou assim, olha, não desista que o rebanho vai aumentar. Porque a partir do momento que você começa o evangelho no lar, a energia e a vibração da sua casa muda tanto, muda de uma forma absurda, que as pessoas vêm. E se não vier também, está tudo bem. Faça a sua parte, porque você está fazendo a sua parte e você está protegendo a sua casa e seu lar. Lá na nossa casa, quando alguém passa por um atendimento fraterno, eu sempre pergunto, você faz o evangelho no lar? Você tem o hábito de fazer o evangelho no lar? Porque se a pessoa conseguisse enxergar a proteção que fica, não só na casa dela, mas no quarteirão, no bairro que ela mora, eu acho que as pessoas levariam mais a sério e teriam mais vontade de fazer. Mas assim, de relatos mesmo de videntes dizendo que ficam soldados armados na porta da casa. Armados no sentido assim, não entra nada de negativo na sua casa, nem que queira. E é tão fácil fazer. O que vocês precisam para quem ainda não pratica? Bom, você tem que escolher um dia da semana, qualquer dia, e um horário específico. Pode ser de dia, pode ser à noite, no meio da tarde, o horário que vocês quiserem. Agora, a gente tem que ter rigidez nesse horário e nesse dia. Por quê? Isso é um compromisso que você está firmando com a espiritualidade, que vem até a sua casa para fazer com você. E ela aproveita esse momento e trazer também, às vezes, espíritos simpáticos à sua família que ainda não encontraram a luz para ouvir, outros espíritos que precisam ouvir aquilo, uma forma de ensinamento. Então, o dia e horário tem que ser rígido. Aí você vai
ter o Evangelho segundo o Espiritismo na sua mão e um livrinho de leitura edificante. Pode ser aquele Minutos de Sabedoria, pode ser qualquer livrinho do Chico, não tem um livro específico. Você coloca, se você está você sozinho, um copo de água, se tem mais pessoas, um copo de água para cada pessoa. Você pode pedir para alguém da mesa fazer a leitura inicial do livrinho, Minutos de Sabedoria, por exemplo. Você faz uma prece agradecendo aquele momento, a espiritualidade que está ali, e tudo em voz alta, gente. Porque a voz alta, não que os espíritos não conseguem captar o que a gente está pensando, mas a hora que a gente coloca aquelas palavras e elas estão saindo com o sentimento do coração nosso, a energia da palavra é diferente, que também ajuda, sabe, nessa proteção, nessa cura de quem está precisando, alguém do lar, né, algum espírito afim do lar. Então, assim, tudo em voz alta. Fez a prece, agradecendo a presença, a oportunidade. Lê o livrinho Minuto de Sabedoria, aí alguém abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode abrir aleatório, ou você pode começar do capítulo 1, do como você preferir. Leia também aquilo em voz alta e faça uma breve explicação do que você entendeu. Ai, Ângela, mas eu tenho dificuldade, como é que eu vou explicar? Eu não sei explicar. Você está assessorado pela espiritualidade. Você pode ter certeza que você vai ser intuído a falar o que tem que ser falado naquele momento, com as pessoas que estão ali, sendo encarnadas ou desencarnadas. Aí você fez a leitura do Evangelho, deu uma breve explicação, todos entenderam, às vezes alguém quer falar uma coisa, só que o Evangelho no lar, gente, a gente tem que deixar bem claro, o Evangelho no lar não é para ser demorado. No máximo 20 minutos, sabe? Porque nós estamos ali para orar, para estudar uma passagem do Evangelho, né, ler aquilo, entender, e não tem nada a ver com reunião mediúnica ou manifestações mediúnicas, nada. Então, esse é o momento onde deve durar no máximo 20 minutos. Terminou a explicação, faz-se a prece de encerramento, né, daquela leitura, tudo, agradece, e aí você pode tomar a sua água fluidificada, que as entidades responsáveis pela fluidificação da água vai estar ali colocando o que cada um precisa. Também pode deixar uma garrafinha na água e você ir tomando durante a semana. É só isso, gente, uma vez na semana. Então, eu estou falando, batendo muito na tecla do Evangelho no lar, porque é necessário. Nós estamos vivendo um momento de muitas tribulações. A gente está no processo da transição planetária, onde a gente está vendo muita coisa ruim acontecer e, consequentemente, o desequilíbrio acontece mais fácil, né, em nós, nas pessoas que nós amamos. Então, essa sustentação que a gente tem no lar, que é o nosso porto seguro, gente, quem gosta de sair, trabalhar, viajar, passear, mas fala, nossa, que alegria que eu estou voltando para minha casa. Quem gosta de voltar para casa? É muito difícil quem não gosta de falar, não gosto de voltar para minha casa. Gente, é muito difícil, porque lá é o nosso porto seguro, sabe? Lá a gente tira nossas máscaras, porque a gente não tem que estar fingindo para ninguém o que a gente é ou deixa de ser. Na rua, no trabalho, a gente coloca uma máscara para conseguir conviver. E aí, quando a gente chega em casa, a gente consegue tirar essa máscara, ser o que a gente é, e é lá que a gente se sente feliz, amparado. E muitas vezes, quando aquele lar está meio turbulento, e a gente percebe, às vezes, a energia da casa meio pesada, a gente sabe que deu brecha para alguma coisa. Então, o hábito do Evangelho faz realmente a sua casa criar uma proteção tão forte que nada indesejado entra ali. E você não protege só você, os vizinhos também. A espiritualidade conta, né, que em livros, né, psicografados, que quando se faz um evangelho no lar, aquela casa que está fazendo o evangelho, sai um fio dourado de luz bem brilhante, direto da casa com a espiritualidade. Mas é um fio de um dourado muito intenso,
que é o momento dessa ligação, dessa proteção, sabe? Desse conhecimento, desse refazimento. Então, assim, é muito, mas muito importante a prática do Evangelho no lar, nas nossas vidas. E, ó, vai acontecer coisa para você não fazer. Isso aí você já pode se preparar, porque ou alguém aparece na sua casa naquele momento, ou o telefone toca, ou alguém bate na porta. Alguma coisa vai acontecer para você não fazer, porque, né, os espíritos não tão bonzinhos não acham graça nisso, né? Para quê? Né? Vai ficar mais difícil para eles, não é? Então, assim, quando isso acontecer, como já aconteceu, de chegar na minha casa pessoas que não eram espíritas no momento. Então, educadamente, né, eu falava assim, olha, esse momento eu faço o Evangelho no lar, tentava explicar mais ou menos, se você não quer participar, ainda eu convidava. Mas, normalmente, quem não entende, às vezes não quer, né? Aí eu falava, então você pode aguardar ali, eu já vou, não é demorado, tal. E eu fazia meu Evangelho. Tocava o telefone, olha, eu agora nesse momento não posso atender, daqui a pouco eu te ligo de volta. Então a gente tem que ser persistente, sabe? Quando a gente fala em Evangelho no lar. E olha, o Evangelho no lar é uma prática tão antiga. O primeiro Evangelho no lar foi Jesus, foi na casa acho que de João, se eu não me engano. Que lá ele percebeu as pessoas nos bate-papos assim, não muito edificantes. E ele falou, em vez de a gente ficar conversando, falando mal da vida alheia, vamos fazer uma oração, vamos falar algo edificante. E aí foi implantado o Evangelho no lar. A gente fala que o Evangelho no lar é quando a gente recebe Jesus na nossa casa. Né? Então, assim, olha a importância, você está abrindo as portas da sua casa para Jesus pernoitar com você, ou passar o dia com você. Então, quem não faz, ainda não tem essa prática, eu convido a fazer. Vocês vão perceber uma mudança absurda no ambiente do seu lar. Mas, gente, é absurdo o que eu estou falando, porque assim, muda completamente. Aquela pessoa nervosa, aquele mal-humorado, aquele sem paciência, parece que as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis. Não que vão ficar perfeitos, porque nós não somos e não é aqui que nós vamos ser perfeitos. Né? Nós estamos caminhando para isso, mas ainda vai levar um tempinho. Mas assim, o ambiente muda completamente, a visão da pessoa, a irritação, ela começa a te escutar mais, a gente começa a ter mais paciência um com os outros, e na família é onde a gente precisa cultivar esse tipo de coisa, porque é lá a nossa primeira escola para saber conviver. Eu falo, viver é fácil, conviver que não é fácil, né? Conviver é muito difícil, porque o outro não é igual a você, o outro pensa diferente de você, e aí entra o respeito, né? Entra a tolerância, e geralmente está na nossa família, no nosso lar esse tipo de coisa acontece parece que cutucar, né, a gente. Então, esse é um da benfeitoria do Evangelho que eu acho mais importante, e eu convido vocês à prática, e da próxima vez que eu voltar, eu vou perguntar quem começou e sentiu diferença. Eu não sei aqui, que nem a senhora falou que faz, né? A senhora percebeu essa diferença no lar, até começar pela senhora, o pessoal da casa, a senhora notou isso? Parece que vem uma paz muito grande, uma tranquilidade, muda completamente o ambiente. Muda completamente, e é o que eu falo, assim, a gente fazer, talvez você não perceba isso na primeira, na segunda semana, né? Porque você está tudo novo para você está meio inseguro, mas a partir do momento que se torna confortável aquilo, você não esquece. Aquele dia parece que você acorda e fala, hoje tem Evangelho, né? Parece que ficou aquela coisa marcada como se fosse uma agenda eletrônica. E aí você vai percebendo, sabe, o quanto que vai mudando. Então, assim, convido vocês e espero que vocês tenham essa, vamos dizer, disponibilidade e vontade, né? Porque tudo parte da nossa vontade, não é mesmo? Então não tinha como eu não deixar de falar para vocês sobre Evangelho, porque prece envolve muito o Evangelho. E como eu disse, né, a prece, ela pode ser vista como uma forma de amor, né? Nos ajuda a desenvolver a compaixão, a humildade, a gratidão, principalmente a gratidão. Porque quando a gente vai fazer a prece,
a gente sempre muito pede, tudo bem, a gente é imperfeito, a gente devia primeiro, quando começar a fazer a prece, primeiro agradecer. Agradecer porque a gente está ali, firme, fazendo aquela prece. E daí você falar, mestre amado, né? Meu pai, eu estou precisando disso, eu estou necessitando daquilo. Se for do meu merecimento, se puder me dar uma mãozinha aí, fala desse jeito. Gente, Jesus e Deus não é nem ninguém superior a nós. A gente tem essa talvez esse seja o bloqueio, porque a gente fala em Deus, a gente pensa em algo muito alto, muito longe. E não, eles estão em nós, do lado nosso. Então, assim, é conversar mesmo, sabe? Como você conversa, às vezes, com o seu melhor amigo, porque quer melhor amigo do que Deus e Jesus em nossas vidas? Não tem. Esse daí, ó, pode acontecer o que for, não abandona a gente. A gente pode fazer coisa errada, viver errando, viver tropeçando, e ele está ali, disposto a nos reerguer e nos ajudar. Então, sabe, agradeça, peça o que for do seu merecimento, com humildade, com amor no coração, né, com benevolência, porque a oração, ela reforma, ela transforma a gente, faz uma reforma nos nossos atos e pensamentos. Se a gente observar isso, quando se torna aquele hábito da oração na nossa vida, parece que a forma de pensar muda, parece que tudo fica mais claro, parece que tudo fica mais próximo, mais viável para nós. Né? Então, assim, olha o poder da oração, que eu falei que nós nascemos com esse poder, que é uma arma poderosa em nossas vidas, e às vezes a gente não usa. Muitas vezes a gente não usa, só vai pensar nela quando a gente está lá no fundo do poço, não é mesmo? Tem um fato também interessante, que isso daqui também aconteceu com Chico Xavier. Eu falo que Chico falava de... Quando a gente fala de Chico, que é outro que eu sinto muito próximo a mim. Engraçado, né? Chico partiu, está no plano espiritual, com certeza, trabalhando muito, como ele trabalhou aqui, né? Na Terra, nesse plano material. Mas assim, eu falo em Chico, parece que ele não foi. Parece que ele está próximo. Sei, tanta afinidade, sabe, assim, que eu sinto com o Chico. Não foi, eu morei em Uberaba, cheguei a morar em Uberaba quando ele era vivo ainda. Morei até próximo da casa dele. Mas assim, eu fui acho que 2 vezes visitá-lo, só para ouvi-lo, não falei nada. Só fui para ouvi-lo, para prestar atenção nele. E parece que criou um vínculo, uma afinidade, que quando eu falo de Chico hoje, parece que ele está muito pertinho de mim ainda, sabe? E ele tem tantas histórias, tantas... vamos dizer, fatos, relatos, através da psicografia que ele traz para a gente, que a gente tem que criar o hábito também na nossa vida de ler mais, sabe? De se inteirar nesses fatos, nessas comprovações que às vezes a gente tanto precisa, né? Para dar uma alavancada e falar, não, eu estou no caminho certo, existe um plano espiritual, existe uma espiritualidade que cuida de mim, confia em mim, sabe? Está comigo. É só eu saber conversar. É só eu saber orar, porque a oração é uma forma de conversa, mas é uma conversa amorosa, né? E o Chico, aconteceu um fato com ele, que ele foi fazer um desdobramento, né, no plano, e foi fazer uma visita no plano espiritual. Eu vou ler, porque eu não quero perder nenhum detalhe para vocês. Certa vez, em desdobramento, Chico, numa visita ao plano espiritual com Emmanuel que era o seu mentor, viu milhares de bolinhas coloridas nas mais diversas cores subindo e perguntou a Emmanuel: o que é essa maravilha, Emmanuel? E Emmanuel fala para o Chico: são as vibrações de amor de milhões de encarnados que estão realizando preces e vibrando amor a todos os necessitados. E Chico responde: sempre pensei que as vibrações viessem do plano espiritual para os encarnados. Aí Emmanuel responde para ele: não, Chico. Onde houver alguém ligado em preces, manda para cá as vibrações de amor que são armazenadas em jarros especiais
para beneficiarem irmãos necessitados que chegam ao plano maior em difíceis condições e são direcionadas também aos nossos irmãos encarnados que passam por provações. Portanto, Chico, não esqueça que suas vibrações de amor através da prece ajudam neste instante em diferentes regiões do universo. Isso aí está num livro do Chico, e quando eu li isso, eu falei, gente, não é maravilhoso? Vocês perceberam o quanto que a espiritualidade não perde um ato de amor nosso, um ato de benevolência nosso. Tudo eles aproveitam pensando em ajudar o próximo, e com isso a gente se ajuda. Eu faço um trabalho com moradores de rua, lá pela nossa casa, e a gente entrega lanche para esses moradores. E eu percebo que eles, mais que o lanche, eles querem que a gente olhe para eles. E eles, por incrível que pareça, toda vez que a gente para entregar o lanche, perguntar se está tudo bem, todos, gente, todos, a primeira coisa que eles me falam, você pode fazer uma oração comigo? Sabe? Então, olha o poder disso. A gente faz aquela oração, ele está com aquele lanche na mão e o importante para ele é a oração. É a gente junto orar, é a gente junto olhar, sabe, para aquele ser humano que a gente não está julgando porque está ali, sabe? Nós não temos que julgar. A gente tem que fazer a nossa parte. É uma gotinha no oceano, tem que ser mudado muita coisa para que esse movimento de moradores de rua, de fome, que ainda tem muita, passe, sim. Mas se você ficar de braço cruzado esperando algo maior acontecer, não tem sentido a gente passar por aqui. Como é que a gente quer evoluir se a gente fica de braço cruzado? Ah, Ângela, mas eu não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem. Então não adianta, você estaciona, né? Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a oração, ela atinge, ela não tem classe social, ela não tem cor, ela não tem sexo, ela não tem nada. A oração, ela atinge todos, nas mais diversas camadas, sabe? Terrestre, espiritual, camadas de evolução, ela atinge todas. E nossas orações têm um aproveitamento tão grande, desde que sejam sinceras, desde que seja com sentimento, sabe? E para isso, se você tem dificuldade de fazer uma oração e falar assim, mas será que está saindo do meu coração, do melhor dos meus sentimentos? Visualiza o que Jesus fez por nós, visualiza os ensinamentos dele, sabe? Não visualize Cristo na cruz, que ele não está mais lá. Aquele sofrimento, o que ele passou, não é isso que nos interessa, mas o que ele deixou, sabe? Para a gente continuar esse trabalho. Porque só assim a gente ia batalhar para evoluir, para crescer. Então, a partir do momento que você começa a falar, nossa, o que ele fez? O que ele plantou? O que ele deixou? Todas as palavras dele saíam em forma de oração e aquela palavra envolvia a todos. É isso que a gente tem que ter em mente. Se você tem dificuldade, pense em Jesus. Pensa segurando na mão dele e fala, me ajuda, o que eu falo? Aqui na casa espírita, hoje eu vou fazer a prece inicial ou a final. Jesus, pega na minha mão, me intui as palavras. Aí você vai falar com ele, fale do seu coração. Sabe aquela pessoa que você mais gosta, que você tem mais afinidade, que você tem mais facilidade de falar coisas boas? Imagina Jesus sendo aquela pessoa e põe para fora tudo aquilo. Sabe, o poder da oração, essa chuva de bênçãos que ela traz para a nossa vida, esse fortalecimento. Gente, a gente só vai conseguir criando o hábito de orar, colocar isso em prática nas nossas vidas, mas com sentimento, com vontade, com amor, principalmente o amor. Então, hoje eu quis vir falar para vocês sobre a prece, porque eu acho que a gente não consegue nada na nossa caminhada se a gente não for sustentado por ela. Então, nunca é tarde, não tem idade para isso, tá, gente? E vamos colocar em prática. Coloque esse objetivo. Agora eu vou orar com Jesus,
orar pelos meus semelhantes, pela minha família, pelo o bem da humanidade, pelo universo, por tudo, com o coração. E vou simplesmente esperar aquilo que eu mereço. Que se eu merecer, eu vou ser lembrada pelo Mestre amado. Concordam? Vamos colocar isso em prática? Vai ser muito bom e eu tenho certeza que vocês vão conseguir visualizar e entender mudanças absurdas na vida de cada um de nós, dos nossos semelhantes, dos familiares. E eu falo, é ela que me sustenta, porque a gente sabe que não é só momentos bons, né? E nos difíceis é a oração que sustenta e que nos carrega e que nos fortalece. Então, vamos colocar em prática mesmo, para a gente ver aquele monte de bolinha colorida se espalhando nesse universo inteiro e a gente falar, puxa, eu estou colaborando para ajudar alguém, para começar por mim, mas eu estou ajudando pessoas que eu nem conheço, mas que eu amo porque são meus irmãos de caminhada. Tá bom? Muito obrigada pela paciência de vocês. Vocês têm alguma pergunta, têm alguma dúvida com relação ao Evangelho no Lar? Se vocês querem tirar alguma dúvida, pode me perguntar. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? É bem claro, né? Mas às vezes pode ficar alguma dúvida. Alguma dúvida? Não? Tudo bem? Tudo certo? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui de novo, a paciência de vocês em me ouvir, tá bom? E eu estou falando sobre oração porque teve uma época que eu era relapsa, viu, gente, com oração. Agora que eu estou assídua, estou falando, ainda estou novinha, estou aprendendo, estou caminhando. E por eu perceber essas mudanças que eu quis colocar para vocês o quanto é importante, tá bom?